Política do Dia no ar, compartilhando com você todas as polêmicas que foram desenvolvidas no estado do Piauí desde o último fim de semana até hoje. Para isso, eu conto com a participação luxuosa de Leide Edna Maciel, a nossa dama do jornalismo piauiense mundial. Edna, boa tarde para você, seja bem-vinda. Olha, boa tarde, tira esse luxuoso, hein? Boa tarde a todos, um prazer. Eliezer Rodrigues também está aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, queridos telespectadores, é muito bom estar aqui. Também importamos o garoto de Morro do Chapéu, o João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Olá, Lívio, boa tarde para você, Eliezer, Edna, boa tarde a todos. Bora de polêmica, porque em live semanal através das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro teceu fortes críticas ao governador Wellington Dias. O ponto de discórdia entre os gestores, auxílio emergencial. Acompanhe. Vi um vídeo agora há pouco, eu acho que é do governador Wellington Dias, do Piauí, onde ele faz um apelo dramático que o governo federal não pode pagar R$250 a título de auxílio emergencial, tem que ser R$600, porque a pandemia não acabou. Bem, quem está acabando com o emprego é ele, o governador Wellington Dias, não somos nós aqui. Agora, deixar bem claro, serão mais 44 bilhões de reais, que o governo está se endividando. Então, Wellington Dias, como tem matéria na imprensa aqui, que tem o Estado, né, todos os Estados estão superavitados, você poderia criar um complemento ao auxílio emergencial. Nós estamos dando 250, você dá mais 350 e chega nos 600. Na nossa proposta é por 4 meses. Você acha que tem que ficar até o final da pandemia? A partir, então, de agosto, setembro, você paga os 600 para o pessoal do teu estado, que você está tirando emprego das pessoas. Então, você tem que se responsabilizar. Não fazer um vídeo voltado para a demagogia culpando o governo federal. Nós damos bilhões para o seu estado, inclusive, para que passe a rede hospital, para comprar leite de UTI, para comprar respirador. Isso não foi feito. Então você faça a sua parte antes de criticar os outros. O que eu mais quero aqui é paz e harmonia com todos os governadores, sem exceção. Agora, essa forma barata de fazer política, isso aí não faz bem para a nossa democracia. Palavras fortes, João Magalhães. Exatamente, Lívio. Na verdade, a gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro ao seu estilo de fazer política. É preciso contextualizar que esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro veio em seguida a uma entrevista do governador Wellington Dias a sites nacionais, em que ele realmente deixava bem claro que, como a pandemia não acabou e a fome não espera, quem tem fome tem pressa, é necessário esse auxílio emergencial de R$600 por um bom período. E aí a resposta do presidente Jair Bolsonaro foi exatamente neste sentido, como a gente acabou de ver nesse vídeo. Acontece que é preciso, primeiro, que a gente tente ver, obviamente, todo o contexto da pandemia. É claro que há uma crise sanitária e é claro que isso afeta diretamente a economia, enfim, a vida das pessoas. E está muito evidente hoje que, infelizmente, a própria fome ela tem aumentado, até porque com a pandemia, obviamente que muitas atividades econômicas perderam fôlego, outras praticamente encerraram suas atividades, porque precisaram baixar seus portões, isso para não agravar ainda mais a crise sanitária. Consequentemente, é preciso que o poder público venha e apresente um plano para ajudar a população a enfrentar este momento. O presidente Jair Bolsonaro disse que, nesse caso, então, o governador Wellington Dias deveria, já que o Piauí terminou o ano passado com recursos em caixa, o governo do estado deveria bancar um auxílio emergencial, uma complementação e até mais parcelas. Ocorre que essa área econômica, ninguém tem dúvidas de que isso é papel da União. É o governo federal quem tem pano para manga, vamos dizer assim. Cabe ao governo federal controlar e propor as políticas econômicas. Os estados, obviamente, que eles devem ser cobrados muito mais na questão da saúde, na questão da estrutura de atendimento à população nessa pandemia. Mas a área econômica, quem tem o maior controle sobre ela é o governo federal, até porque hoje a maior parte, a grande maioria dos impostos arrecadados, eles vão direto para o cofre do governo federal e só depois é que retornam aos estados e municípios. Com essa fala, o presidente Jair Bolsonaro meio que tenta se isentar de sua responsabilidade de pensar a economia e de pensar formas de ajudar a população a enfrentar
essa crise econômica que tem ficado cada vez mais grave. A gente tem observado, sem dúvida nenhuma, um número, inclusive de famílias pedindo ajuda. Hoje, se você abre as suas redes sociais, infelizmente, elas estão tomadas muitas vezes por notas de pesar por pessoas que morreram, e também de pessoas fazendo campanha para arrecadar alimentos e distribuir esses alimentos à população. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ao seu estilo, bem equivocado, de mostrar a sua responsabilidade no que diz respeito à economia. É papel do governo federal pensar a política econômica do país e, nesse momento de pandemia, cabe ao governo federal, porque é ele quem arrecada a maior parte dos tributos, dizer como é que o país pode enfrentar, e o governo federal tem que trabalhar para minimizar os prejuízos da população. Sua opinião, Eliezer? Bom, destacar que o governador Wellington Dias tem ganhado uma grande notabilidade no cenário nacional, como presidente do consórcio de governadores do Nordeste, no próprio Fórum de Governadores do Brasil, tem encabeçado esta bandeira pela vacinação em massa mais ágil, mais efetiva no Brasil, e isso naturalmente lhe atrai também um aspecto de risco. Em que sentido? De se deparar com reações como essa. À medida que ele cobra o governo federal, a divergência entre eles não é nova, e é passível dessas situações. E, infelizmente, esse tipo de conflito só dificulta a gestão da crise da pandemia. Todos nós aqui já temos defendido a união de esforços, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então, nesse ponto do auxílio emergencial, é fundamental um entendimento, a destinação de recursos. Aqui para o estado do Piauí, foi sancionado já o auxílio para, por exemplo, as pessoas, os trabalhadores do segmento de bares, restaurantes e similares. É algo que está dentro da capacidade do governo do estado. Agora, um auxílio emergencial mais abrangente certamente precisa da atuação, do apoio, da disposição do governo federal para ser garantido à população. Esse auxílio emergencial ele tem um efeito imediato na economia, porque garante segurança alimentar e a circulação de recursos. Em um contexto de crise, é necessário esse tipo de ação do governo federal. Não queremos, lamentamos de fato, ver esse acirramento entre os líderes. O importante é que se tenha essa sensibilidade para menos conflitos e mais cooperação. João Magalhães, realmente essa resposta vinda de Jair Bolsonaro, esta análise, esse recado ao governador Wellington Dias vem em um contexto em que o próprio governador do estado do Piauí foi destaque na revista Nordeste, de ampla circulação no Brasil, sendo apresentado como um dos novos nomes da política nacional. Você acredita, João, que este recado foi mais para o adversário político ou mais para o governador, no caso, o administrador público? Olha, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, a gente está aqui repercutindo a resposta dele ao governador Wellington Dias, mas ele tem direcionado críticas também a outros governadores. Ontem mesmo, foi a vez do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, ser criticado pelo presidente Jair Bolsonaro pelos mesmos motivos, a questão das medidas restritivas, enfim, o presidente alegando que o governo federal enviou bilhões de recursos aos estados, aquela pauta que a gente já conhece de algumas semanas. Essa crítica direcionada ao governador Wellington Dias foi muito mais em resposta, de fato, ao fato de que o Wellington Dias, um dia antes, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo e fez ali críticas direcionadas à figura do presidente Jair Bolsonaro, à gestão do governo federal na pandemia. Eu acredito que as críticas, obviamente, por mais que haja um pano de fundo eleitoral, afinal de contas, o Wellington Dias é um governador do PT e a gente sabe que o PT é o principal partido de oposição ao governo Jair Bolsonaro, tem como pano de fundo o retorno de Lula, a disputa, mas enfim, essa crítica, essa resposta do presidente Jair Bolsonaro, ele tem direcionado a vários dos governadores, principalmente aos chefes de executivos estaduais que têm feito críticas à gestão do governo federal na pandemia. Tanto é que o governador do Maranhão, o governador do Piauí, o governador de Pernambuco, da Bahia, o João Dória, enfim, esses são os principais alvos do presidente Jair Bolsonaro. Edna Maciel, o governador do estado do Piauí, respondeu o seguinte texto que eu vou ler aqui para você de casa, eu queria a sua análise. Wellington Dias defendendo que o valor de R$ 600
de auxílio é para compensar um período em que as pessoas mais carentes em todo o país ficaram sem este pagamento. Lembrando que nós tivemos o auxílio primeiro, a primeira versão do auxílio emergencial, encerrando ainda no ano de 2020, e tivemos 3 meses do ano de 2021 sem nenhum tipo de auxílio emergencial, compensação econômica para as famílias brasileiras que estão sendo prejudicadas economicamente. Então, Wellington Dias defende que esse valor seria para cobrir, de certa forma, para trazer um conforto financeiro àquelas famílias que passaram 3 meses ou mais sem este auxílio. Wellington Dias também enfatizou que são os mais pobres e aqueles que passam fome que necessitam de mais vacinas. Para o governador do estado do Piauí, a vacina é a solução para reduzir as filas nos hospitais. Wellington Dias finalizou a nota assinada e enviada à imprensa, argumentando que as condições do estado do Piauí e dos demais estados da federação não são comparáveis à da União. Por isso, necessitam de compensação vinda de Brasília. Como é que você analisa, Edna, essa resposta do Palácio de Karnak? Ora, meu amigo Lívio e demais colegas, nós estamos assistindo, vendo, baseado em números e pesquisas, a fome crescendo no país e no estado. Meus colegas aí acentuaram muito bem a questão econômica. Quem é que amarra, quem é que assina, quem é que dá o dinheiro? Quem é que faz a distribuição depois que é devolvido através dos impostos para a União? Então, a resposta do governador Wellington Dias é uma resposta baseada nos números, na administração, na pobreza, no que nós estamos vendo. O governador chegou a dizer, a comentar, que a pandemia não tirou férias, e não tirou mesmo. A pandemia continua, a pandemia não acabou. E esses meses que as pessoas ficaram sem receber, a população que precisa, que é a mais pobre mesmo, que é a da periferia. Tivemos aí pesquisa recente que as mulheres negras, chefes de família, estão aí na linha de frente, batalhando, pedindo, como o João colocou aí, pedindo nas redes sociais, pedindo por todos os meios de comunicação possível. A CUFA, lá do Rio de Janeiro, e outras entidades, outras ONGs estão reunidas, distribuindo cestas, pedindo para todos nós contribuirmos. Ou seja, a fome está aí na cara de todo mundo. E o Estado não tem como bancar mesmo o auxílio. É o governo federal que tem que gerir, que tem que fazer essa administração. O governador Wellington Dias apenas deu a resposta que todos nós estamos vendo na realidade. Então, nós estamos passando fome, tem gente passando fome, precisa ser não só recompensada, mas precisa continuar recebendo o auxílio e no valor correto. O governador também pontuou, não era R$600? Porque se a realidade era da pandemia, era R$600, como é que agora nós estamos na mesma pandemia, com números mais altos, e o auxílio vai ter uma redução? Não tem como, gente, é fora da realidade. Então, assim, também sinto muito que os gestores tenham que ficar de bate-boca nas redes sociais, se justificando, enviando notas à imprensa, quando o que a gente está esperando mesmo são atitudes, e o governador Wellington Dias tem tomado essas atitudes. Às vezes o presidente Bolsonaro acena, parecendo que vai concordar com a ciência e com os analistas, mas, infelizmente, vem com uma declaração dessa, nos deixando apreensivos, né? Todos nós. Então é isso, eu acho que nós vamos ficar batendo sempre aqui nessa questão negativa, que é a politização da pandemia. Eu só queria acrescentar uma informação que foi passada através do nosso Jornal Dia News da edição desta segunda-feira, que nós tivemos uma análise de uma economista dizendo que a questão do auxílio emergencial também vai sofrer por conta da pressão inflacionária. O que se comprava no ano passado com R$100 em um supermercado não se compra neste ano de 2021 com os mesmos R$100. Você precisa investir 120, 130. E lembrando também que nós temos aqui por vir mais a previsão de um aumento no gás de cozinha. Exatamente. É a pressão inflacionária, de certa forma, corroendo o auxílio emergencial, que no caso deveria ser maior. A Câmara Federal aprovou um projeto de lei que prorroga até o dia 31 de julho deste ano a entrega para a declaração do imposto de renda. A proposta foi relatada pelo deputado piauiense Marcos Aurélio Sampaio, do MDB. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto no qual eu tive a honra de relatar, o projeto número 639, que trata da postergação, do adiamento do prazo para a declaração do imposto de renda. Normalmente, todo ano, o prazo se encerra no final do mês de abril,
mas este ano a Câmara aprovou o projeto de lei que vai modificar o prazo para ser até o dia 31 de julho. Isso vai dar mais tranquilidade para o contribuinte, para as pessoas que estão sofrendo com a crise econômica que o Brasil está passando, com essa crise sanitária, e fazer com que o contribuinte tenha mais tempo para se organizar financeiramente e cumprir suas obrigações tributárias junto à Receita Federal. Mais de 9 milhões de pessoas já declararam imposto de renda esse ano, não serão afetadas, mas aqueles que precisarem de mais tempo para cumprir, honrar com seus tributos, com suas obrigações, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional está sendo bastante sensível com estas pessoas, para a gente tentar mitigar, diminuir cada vez mais as consequências econômicas dessa crise. Então eu fui o relator deste projeto, aprovamos por unanimidade na Câmara dos Deputados. Agradeço ao deputado autor, o deputado Rubens, a todas as lideranças da Câmara dos Deputados, e vamos partir para cada luta diária para enfrentar a pandemia e enfrentar a crise econômica. Que bom. Muito bem. Olha só, Lívio Galeno, temos aqui uma informação importante. Já vimos acompanhando desde o ano passado, ao final das eleições municipais, a situação do prefeito eleito para o município de Passagem Franca, no Médio Parnaíba piauiense. Ele, Saulo Trajano, foi o único eleito pelo PSDB. O PSDB perdeu a prefeitura da capital e só tinha eleito Saulo Trajano no interior do estado. Mas agora o então prefeito do município, o atual prefeito do município, assinou a ficha de filiação do Partido dos Trabalhadores. Nossa. Este ato aconteceu na última quarta-feira, dia 31 de março. Saulo Trajano foi recepcionado pela militância do partido, pelo presidente estadual da sigla, o deputado Francisco Lima, e justificou essa mudança pela admiração que tem ao governador Wellington Dias. Então, o PSDB, sem nenhum prefeito aqui no estado do Piauí, o único deputado do partido, Marden Menezes, já também confirma saída da sigla, um partido cada vez mais apagado, diluído no Piauí, o que dificulta realmente o projeto do partido para 2022. Então, do PSDB para o PT, quem diria, mas essa foi a opção de Saulo Trajano. A gente fica aí, neste caso, aliás, com o PSDB sem a prefeitura da capital e sem nenhuma prefeitura no interior também, ou seja, o partido fica reduzido praticamente a 4 cadeiras na Câmara Municipal de Teresina, já que na Assembleia Legislativa, Marden Menezes está de saída do partido. E neste último final de semana, Eliezer, pelas informações de bastidores que a gente teve acesso, o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, andou conversando aí com alguns aliados mais próximos e sinaliza quase que abertamente que realmente deve deixar o PSDB, ou seja, quem ficar por último vai ter que apagar a luz entre os tucanos aqui no Piauí, porque de fato o único político que até o momento deixa claro que não tem intenção de sair do partido é exatamente Luciano Nunes, ex-deputado estadual, que preside a sigla. Ele realmente tem demonstrado interesse em tentar buscar fortalecer o partido, mas está difícil, já que os poucos nomes que foram eleitos pelo PSDB na eleição do ano passado estão saindo e mudando completamente, né? Porque você realmente sair do PSDB para ingressar no Partido dos Trabalhadores é uma mudança bem radical, vamos dizer, no que diz respeito ao cenário político nacional. É por isso que eu acredito que realmente nós devemos sempre levar em consideração as relações muito particulares de cada município. Quando nós já vivenciávamos o contexto das eleições 2020, nós falávamos muito disso. Aqui no estado do Piauí nós tivemos situações em que o PSL estava no mesmo palanque do PT. As relações que se constroem no âmbito municipal são muito particulares e realmente podem surpreender. A mim, olhando para toda essa questão histórica brasileira, você vê um tucano se filiando ao Partido dos Trabalhadores, ao meu ver, na minha análise, é uma mudança extremamente radical, algo até difícil de ser compreendido, porque são partidos ideologicamente muito contrários, historicamente sempre foram opositores e realmente é muito estranho você ver e você noticiar que um ex-filiado ao PSDB ruma agora ao Partido dos Trabalhadores e ainda alegando que tem uma admiração muito grande pelo governador Wellington Dias. Mas, de certa forma, nós estamos observando, sim, nós estamos no velório
do PSDB aqui no estado do Piauí. Resta saber o que será feito, visto que Luciano Nunes sempre teve uma proximidade muito grande com o prefeito de Teresina, o ex-prefeito de Teresina, no caso, Firmino Filho. Não me surpreenderia se estivermos daqui a alguns dias noticiando que também Luciano Nunes, ex-deputado estadual pelo PSDB, vai anunciar sua desfiliação do Ninho Tucano. Mas é muito interessante observar essa questão, porque nós já víamos falando muito aqui em contexto de nova legislação eleitoral, de que alguns partidos sem muita força, sem muita bagagem política, sem muita tradição aqui no estado do Piauí e no Brasil como um todo, seriam dizimados por conta dessa reforma eleitoral. Mas eu nunca imaginei que esta reforma poderia acabar com o PSDB aqui no estado do Piauí. Edna Maciel, também gostaria de ouvir sua opinião. É uma mudança muito radical. Como é que você observa essa possibilidade de estarmos diante do fim do PSDB no estado do Piauí? Olha, o que a gente vem vendo, desde que a gente começou a fazer esses comentários, é como vocês disseram, a cada dia a gente tem uma surpresa muito grande. E como eu gostaria de pontuar que realmente são ideologias diferentes, são histórias diferentes, e eu me surpreendo muito, mas agora vou dizer, na política a gente tem que contar com tudo. É verdade. Então, simpatia pelo governador Wellington Dias, pode até ser, mas e toda a história política, né, do PSDB, toda a ideologia, todo o posicionamento contrário, você trocar de partido, trocar de sigla por simpatia, claro que não, né, gente? Deve ter realmente a sentada de conversa, sentada à mesa para conversa, algumas trocas, alguns interesses políticos e também insatisfação. E o PSDB, como você diz, infelizmente, o que a gente está vendo é que ele está morrendo, definhando, principalmente aqui na capital. Lívio, me permite, eu acredito em parte que essa escolha do prefeito Saulo Trajano é motivada pela polarização que hoje se tem no estado do Piauí. Você tem uma base ligada ao governador Wellington Dias e outra ligada ao senador Ciro Nogueira. É como se só existissem essas duas opções viáveis, né? Os prefeitos, em regra, eles precisam de um apoio do governo do estado ou de um elo com o governo federal para conseguir administrar, ter mais recursos, realizar mais nos seus municípios. Então, entre as duas opções, o prefeito acabou se alinhando mais à base governista e essa tem sido uma tendência. Os prefeitos basicamente têm assumido essas duas alternativas aqui no estado, ou estarem ligados ao governador Wellington Dias ou ao senador Ciro Nogueira. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês que nos acompanham pela Dia TV, canal 23.1. Desde já, meu muito obrigado pela sua audiência. Seja muito bem-vindo ao Jornal O Dia News, o nosso quadro Política do Dia. Edna e João, quando eu conheci o Eliezer, quando ele chegou aqui na TV, uma das primeiras conversas que eu tive com ele, o Eliezer, a gente precisa traçar uma linha de raciocínio para ver quando que o prefeito Firmino Filho vai anunciar a desfiliação dele do PSDB. Você lembra disso, Eliezer? Lembro, a gente falava muito sobre isso, não é? É verdade. A saída dele para uma possível filiação ao Partido Progressistas, porque sempre estava muito na cara essa proximidade. O primeiro nome a quem ele sempre esteve muito ligado, Silvio Mendes. Isso. Foi para o PP. Depois, a sua própria esposa, Lucy Soares, foi eleita deputada estadual pelo Partido Progressistas. Depois nós tivemos nas eleições de 2020 uma aproximação muito bem apresentada na imprensa entre Firmino Filho e o senador Ciro Nogueira. Esta relação foi sendo construída de forma pública. É apenas uma questão de tempo. Assim eu continuo defendendo. Porque eu acredito que na conjuntura política atual, como você bem falou, Eliezer, ou é o Wellington Dias ou é o opositor dele. O opositor dele que está aliado ao governo federal. Tradicionalmente, então, no caso, estou falando de Ciro Nogueira. É muito difícil você ver o Firmino Filho, do caso, se aproximando do governador Wellington Dias, a não ser em assuntos extraordinários, como a gestão da pandemia do novo coronavírus. Próximos administrativamente, sim, mas ideologicamente acho muito difícil encontrar Firmino Filho e Wellington Dias próximos em um mesmo palanque, visto que são ideologias muito distintas. Mas, ao meu ver, é uma análise pessoal minha, que inclusive eu já provoquei o Eliezer, é apenas uma questão de tempo essa desfiliação de Firmino Filho, do PSDB, e uma migração quase que certa para o Partido Progressista. O prefeito Firmino Filho, podemos dizer que está de fato no Progressistas e está esperando
para entrar de direito. É uma questão de oficializar, assinar a ficha, porque o comportamento político, o comportamento ideológico já está bem alinhado com progressistas. João, também gostaria só de, para a gente encerrar este nosso assunto, queria te fazer aqui uma certa provocação, porque nós estamos observando essa questão pelo interior do estado do Piauí, como os partidos devem respeitar essas particularidades de cada região. PSDB nunca teve capilaridade pelo interior do estado do Piauí. Era uma morte anunciada? Era sim, Lívio. Realmente o PSDB sempre foi muito forte aqui em Teresina, tendo o prefeito da capital. Imaginava-se que a sigla poderia utilizar dessa influência que a capital tem sobre os demais municípios para fazer com que o partido crescesse no interior. Mas isso nunca foi colocado em prática. Nas eleições, por exemplo, de deputado estadual, o PSDB no interior do estado sempre tinha a votação em apenas 2 nomes, que era o deputado Marda Menezes e o deputado Luciano Nunes. Mas em nenhum momento o partido conseguiu realmente fazer grandes campanhas de filiações no interior do estado, nunca conseguiu atrair muitos líderes regionais. Nas eleições para prefeito, parece que o PSDB sempre focava realmente a capital e esquecia do interior. Sofreu quando lá em 2010 Silvio Mendes foi candidato ao governo do estado pelo PSDB e viu todos os partidos, praticamente todos os prefeitos do interior aderirem ao adversário na ocasião, Wilson Martins, mostrando que o interior é importante para qualquer partido, para qualquer estratégia que vise chegar ao governo do estado, que tente alcançar o Palácio de Karnak. A gente observou isso ainda em 2018, quando o próprio Luciano Nunes foi candidato ao governo do estado, e aí naquela época a gente lembra bem que o próprio prefeito Firmino Filho, que era a maior liderança do PSDB, não fez muitos esforços para ajudar Luciano Nunes. Isso foi uma queixa. Essa crítica. Foi uma queixa dentro do próprio partido. Inclusive, o próprio doutor Pessoa, que era o outro candidato que disputava, ficou à frente de Luciano Nunes, o que não se imaginava num primeiro momento, até porque, de fato, o PSDB, com a prefeitura na capital, teria mais chances de utilizar essa influência política para fazer o partido crescer no interior. E agora a gente observa, sem dúvida nenhuma, que ao perder a prefeitura de Teresina, que era o único a grande instituição que o PSDB tinha no Piauí, realmente fica difícil a gente imaginar que o partido vai retornar a crescer no estado. Acredito sim que é uma sigla que, para as eleições do ano que vem, já não deve contar aí com uma chapa competitiva para deputado estadual. Isso porque para deputado federal o partido também nunca teve. Então, sem dúvida nenhuma, há um cenário muito difícil que se avizinha para o partido. Vai fazer falta a força política do PSDB nos debates das eleições aqui no estado do Piauí. Mas vida que segue. Beleza? Bom, vamos lá. Nós conversamos, Lívio Galeno, João, Edna, queridos telespectadores, com o secretário municipal de governo, Adolfo Nunes. Tem alguns assuntos relacionados à reforma administrativa que está sendo construída pela prefeitura e outros também ligados aos possíveis destinos de Adolfo Nunes. Vamos conferir. A Prefeitura de Teresina deve encaminhar à Câmara Municipal mais uma mensagem com uma proposta de reforma administrativa. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o secretário municipal de governo, Adolfo Nunes. Bom secretário, qual o objetivo dessa nova reforma administrativa liderada por Dr. Pessoa? A administração procurando se adequar de maneira tal a bem servir a comunidade teresinense. Quais serão as principais mudanças em relação à primeira proposta que já foi aprovada e sancionada? Existe a ideia de criação de uma Secretaria de Agricultura, Pecuária, de Produção Primária. Nós já fomos a Brasília, não muito remotamente, conversando com o presidente da República, adiantamos uma solicitação de fazer a transposição do Vale do Parnaíba para o Vale do Puti, com essa mesma ideia, produção, e gerar emprego e renda. Não existe uma outra maneira. Nós temos um conjunto de jovens ali de 18 a 30, 35, 40 anos, querendo trabalhar, até se aprimorando, se profissionalizando, mas não tem um mercado, esse mercado
da ciência, das profissões, não tem como absorver. Secretário, a princípio pode haver a diminuição da sua secretaria, né, com a saída da Coordenadoria de Comunicação e também da de Segurança Pública. Isso lhe causa algum desconforto, constrangimento aqui junto à gestão? Não, de maneira nenhuma. Tem uma frase que fala que certas coisas só atingem quem tem a alma pequena. Eu gostaria de esclarecer aqui, para você que faz a pergunta, que a maioria do público nem sabe. Aquela coisa de ajustar o assento para começar a dirigir bem, aconteceu como primeiros atos aqui na Prefeitura Municipal. O doutor Pessoa nos convocou, reuniu o corpo jurídico da Secretaria de Governo e pediu para elaborar algumas mudanças. E essas mudanças foram feitas. A Secretaria de Imprensa, que é codinominada de Secretaria de Comunicação aqui, ela foi transformada em coordenadoria e colocaram, ela não poderia ficar mais solta, não a colocaram vinculada à Secretaria de Governo. Da mesma maneira, foi retirado da Secretaria da Sencasp, Secretaria, a Guarda Municipal, e também foi trazida para a Secretaria de Governo. Passou o primeiro mês, o segundo, foram necessárias outras injunções, se repensou em um novo organograma, digamos, de estruturamento de secretarias para bem servir, o pensamento sempre este, de bem servir. Então, nesse momento, está se estudando a criação de uma nova secretaria, que é essa de produção, está se pensando em desvincular a Secretaria de Comunicação para a Secretaria de Finanças, e nós estamos encontrando no pensamento do prefeito, doutor Pessoa, de que lá na Defesa Civil ficaria mais bem acomodado e seria um conjunto muito mais eficiente, semelhante à Defesa Civil junto com a Guarda Municipal. Então, são estudos que são feitos, são projetos que são elaborados com um único intuito: bem servir a comunidade. Então, nós podemos afirmar que o secretário de governo Adolfo Nunes permanece no primeiro escalão da Prefeitura de Teresina? E aí eu não sei. Agora você fez uma pergunta que aqui só tem uma pessoa que diz isso, que pode lhe responder isso, é o doutor Pessoa. É o meu padrinho político, devido à parceria que sempre tivemos, o companheirismo que eu dediquei ao prefeito ao longo de muitos anos, nas candidaturas dele de vereador, nas candidaturas de governo, de candidatura de prefeito, e ele entendeu de me indicar para secretário de governo. Não existe nada mais do que isso. Eu não tenho partido por trás de mim, eu não tenho ninguém. Eu só tenho essa sólida relação de amizade. Teresina, não é? E a disposição para servir Teresina, que eu amo Teresina. Bom, esclarecer que esta proposta de reforma administrativa, ela ainda está em construção. Um texto muito bem elaborado, deve ser ainda encaminhado à Câmara Municipal de Teresina, que vai apreciar nas comissões em plenário e aprovar ou não, para assim, de fato, essa reforma ser colocada na prática aqui no município de Teresina. Olha, em relação a essa segunda proposta de reforma administrativa, eu até já comentei aqui que mostra, no mínimo, uma falha no planejamento da primeira reforma, que foi encaminhada, discutida lá entre os vereadores e aprovada pela Câmara Municipal. Você propor duas reformas administrativas em menos de 100 dias demonstra que houve uma falta de estudos técnicos mais aprofundados para garantir uma reforma mais eficiente. Já no que diz respeito à parte política da gestão da Secretaria de Governo, é fato que hoje o prefeito Dr. Pessoa encontra dificuldades no relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores. Não foi apenas uma nem duas derrotas do Poder Executivo lá na Câmara Municipal. Inclusive, muito comenta-se que a situação hoje, não há uma oposição declarada e forte
na Câmara Municipal, porque o atual presidente da casa, Jeová Alencar, consegue ter um bom diálogo, uma boa conversa com os demais parlamentares, mas há, sim, um clima de insatisfação de boa parte dos vereadores que foram eleitos aí ano passado em relação à gestão do prefeito Dr. Pessoa. E boa parte desses vereadores dizem que realmente há uma dificuldade de diálogo muito grande com a Secretaria de Governo lá da Prefeitura, comandada aí por Adolfo Nunes. Então, é possível e provável que no decorrer deste mês o prefeito Dr. Pessoa precise melhorar cada vez mais o relacionamento com a Câmara Municipal, e é preciso a gente entender quais são as principais reivindicações dos parlamentares. Há a informação de que eles não estão muito satisfeitos com a demora, por exemplo, em nomeações, com a divisão de indicações de cargos terceirizados na estrutura da prefeitura, e na visão deles, boa parte desses erros no diálogo, desses ruídos na comunicação com o Palácio da Cidade ocorrem lá no gabinete da Secretaria de Governo. Então, é esperar para ver como é que os parlamentares vão receber esse segundo projeto de reforma administrativa, porque, sem dúvida nenhuma, a discussão dessa proposta vai gerar uma oportunidade para os vereadores mostrarem o que realmente querem, por que estão insatisfeitos, e aí a gente vai poder observar como é que vai ser o retorno, o feedback do Palácio da Cidade em relação a essas queixas dos parlamentares. João, mas você acredita que realmente é uma situação que pode gerar a cabeça de Adolfo Nunes na bandeja? Você acredita que realmente é uma possibilidade viável ele sair e deixar o cargo de secretário de governo? Olha, pelo nível de confiança que o doutor Pessoa tem nele, sem dúvida nenhuma isso só acontecerá se não houver mudanças, né, no rumo desse diálogo entre o parlamento e o Palácio da Cidade. Inclusive, há queixas também, registra-se de vereadores em relação à liderança do prefeito lá na Câmara Municipal. A liderança do prefeito, que é comandada lá pelo vereador Renato Berger, não tem conseguido algumas vitórias para o parlamento, algumas vitórias lá em votações na Câmara Municipal. Então, vai depender muito disso, vai depender do qual nível das queixas dos vereadores, como é que eles vão repassar essas informações ao Palácio da Cidade, e o palco dessa discussão da reforma administrativa, sem dúvida nenhuma, será um momento crucial para isso, e aí a gente vai entender como é que o doutor Pessoa vai fazer para melhorar esse diálogo. Afinal de contas, é de interesse do prefeito, sem dúvida nenhuma, manter um bom relacionamento com a Câmara, até porque a gente só está no 4º mês de gestão. Não é bom para o Poder Executivo ter atritos com o Parlamento logo agora no início. É possível, sim, na verdade, uma mudança de rumos na Secretaria de Governo, não necessariamente de nomes, mas que haja uma abertura maior ao diálogo e uma capacidade maior de conversa e de mostrar e de ser mais transparente com os parlamentares em relação a essas queixas no que diz respeito à distribuição de cargos, tanto na Prefeitura quanto de indicações de vagas de trabalho para terceirizados. Próximo assunto, quem vai? Edna? Oi. Vamos lá de próximo assunto? Vamos. Desculpe, meu querido, agora eu te ouvi bem. Ok. Bom, a gente teve aí, o ministro piauiense está causando polêmica cada vez que ele toma uma medida. Desde o início aí, e está há pouquíssimo tempo, né? O Nunes Marques, que é lá do Supremo, né, intimou o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a cumprir com máxima urgência aquela decisão que permite celebrações religiosas presenciais como cultos e missas. Bem, meus colegas, se a medida já era polêmica, a imposição de que um prefeito cumpra essa medida, porque Alexandre Calil falou nas redes sociais e disse que era contra essa medida, né? O que ele falou é que acompanharia o plenário do Supremo, né? E, por isso, os cultos e missas seguiram suspensos. Então, a polêmica toda em torno desse assunto é de que é uma decisão monocrática. Inclusive o ministro Gilmar Mendes, que já recebeu reclamações de outros locais, de outros estados e de outras cidades de São Paulo, por exemplo, e já tem lá algumas reclamações, e ele mesmo colocou, e há nos bastidores
comentários de que vão derrubar essa decisão, porque é polêmica, embora alguns religiosos se unam querendo realmente que, em meio à pandemia, os cultos sejam feitos de formas abertas. A gente sabe que a ciência, que a orientação, que todos os protocolos são contra esse tipo de decisão. Então, realmente, é uma polêmica muito grande. Nós ainda vamos ter muita discussão em torno dessa decisão e vamos aguardar esses dias. Vocês também devem ter visto algumas análises sobre esse assunto. Ou seja, é um momento de a gente, só para concluir para você, é um momento da gente pensar muito nesse tipo de decisão, pensar muito nesse tipo de orientação e, principalmente, ir contra decisões do Supremo, né? Então, vai ter muita polêmica ainda em cima desse assunto. Bom, na verdade, é importante esclarecer que a decisão do ministro Nunes Marques, ela não torna obrigatória a realização de celebrações presenciais. Ela autoriza para que as igrejas que assim acharem conveniente façam dentro de 1/4 da capacidade e normalmente com todos os protocolos de segurança. Então, as instituições que acharem necessário e seguro abrir os templos com 1/4 da capacidade e a adoção dos protocolos de segurança estão autorizadas e não obrigadas. Então, é importante que... Não, é bom frisar como foi colocado, você está correto. Isso, até porque algumas instituições estão fechadas por uma decisão da direção pessoal para, assim, contribuir com o controle da pandemia. Outras entendem que é possível abrir, que a celebração não aumenta a transmissibilidade da doença. Isso. Enfim, a justiça ela está deixando facultado. E cada um, na sua fé, na sua crença, também pode medir as consequências. Vale a pena, é necessário, preciso? Bom, então que assim seja, a decisão individual de cada um respeitada. O fato é que há um entendimento também da necessidade de um apoio espiritual em meio à pandemia. Claro. Que a pandemia ela não envolve só questões físicas ou psicológicas. Algumas pessoas buscam esse tipo de apoio, é importante e assim a igreja, independentemente do credo, tem cumprido o seu papel. Isso, Eliezer, eu gostaria de pontuar e abrir o parênteses, que aqui eu falei culto, mas é qualquer culto religioso e de qualquer religião, tá certo? A referência não é a uma religião X ou Y, são cultos religiosos. Eu acho que a grande polêmica está em como se realizar mesmo e depois da repercussão, Eliezer e colegas, inclusive temos na mídia informações de algumas aglomerações, entendeu? Justamente nesse período de Páscoa. Então, a repercussão foi grande, tanto do contra como do a favor. Então, na minha opinião, deve-se estudar muito essa orientação, tá certo? Eu falei orientação, deve-se realmente estudar muito, por conta da pandemia. Eu observo que essa decisão do Nunes Marques, ela causou uma boa repercussão, principalmente por 2 critérios. O primeiro, um critério técnico, né? Afinal de contas, a decisão dele foi criticada, inclusive, pelo decano da Corte, ministro Marco Aurélio, porque esse assunto já está em debate há um bom tempo. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes já era o relator de processos sobre o mesmo assunto, então não pegou bem para o Cássio Nunes Marques tomar uma decisão liminar, monocrática, sem repassar, por exemplo, o processo ao Gilmar Mendes, que já vinha relatando o assunto sobre o mesmo assunto. O decano, Marco Aurélio, chegou a chamar o Cássio de novato, né? O novato da casa, enfim. Isso tem a ver lá com o ego dos ministros. Já é questão da disputa, né? Que sempre que é muito grande. Além disso, houve também um certo estresse por conta do teor da decisão em si. É bom lembrar que ano passado o STF garantiu aos governadores e aos prefeitos a responsabilidade por tomar decisões, por ter o direito de tomar decisões que acharem pertinentes no que diz respeito a medidas restritivas. Então, essa decisão do Cássio Nunes Marques
ficou meio que contrariando essa decisão do Supremo do ano passado, porque fez com que, no caso lá de Belo Horizonte, o prefeito não estava permitindo de forma alguma a realização de cultos religiosos, e com essa decisão de Cássio Nunes Marques, as igrejas que entendessem que é possível realizar um evento religioso dentro daqueles critérios sanitários, ela poderia. Então, isso, de certa forma, causou um estresse. Os demais ministros do Supremo Tribunal Federal não gostaram muito, tanto da decisão quanto da postura do ministro piauiense lá no STF, exatamente porque meio que contrariou algo que já vinha sendo bem discutido entre todos os ministros, e essa decisão do Cássio foi monocrática, ou seja, foi só dele, sem ouvir nenhum outro ministro. Foi uma decisão em caráter liminar, ou seja, temporário, por isso que ela deve seguir para plenário, porque, de fato, não foi bem recebida nem pelos gestores municipais e estaduais e nem pelos demais ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Nosso quadro de hoje está bastante polêmico. Queria apresentar aqui um tema para o nosso debate bem rapidinho aos meus colegas aqui de quadro, porque o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, anunciou hoje, através da Coordenadoria de Comunicação Social do Palácio da Cidade, de que vai incluir na lista prioritária de vacinação, de imunização contra o novo coronavírus, pessoas ligadas à Guarda Civil Municipal, que estão nas ruas circulando para manter a segurança patrimonial da cidade, professores e também jornalistas. Essa decisão do Palácio da Cidade, que foi apenas anunciada, que deve ser, de certa forma, concretizado através de um decreto a ser publicado ainda na tarde de hoje, já vem repercutindo nas redes sociais, muitas pessoas defendendo que jornalistas não deveriam ter sido incluídos nessa linha prioritária. Eu queria ouvir a opinião de cada um. Vamos começar pelas damas. Edna Maciel, os jornalistas, de certa forma, não prestam serviço essencial? Sua opinião sobre esse assunto? Bem rápida, curta e direta. Estamos todos expostos. Todos, repórteres com seus microfones nas ruas, aqui eu aproveito para parabenizar, todas as equipes de estúdio que têm que ser mais reduzidas, locais diferentes, para que a gente também não corra tanto risco. Todos nós estamos na linha de frente. É o que a gente sempre vem falando aqui, várias categorias, direta ou indiretamente, estão nas linhas de frente. E principalmente nossos repórteres estão, sim, na linha de frente. Então, eu acho que deve-se fazer, sim, essa peneira, ver a prioridade da prioridade e considerar, sim, não só a nossa categoria, como as demais citadas. No início da pandemia, o Eliezer, tanto o Eliezer quanto o Lalesca estavam aqui em estúdio comigo, mas depois já voltaram normalmente à sua rotina nas ruas, apurando notícias e trazendo aqui para a nossa O Dia TV. Sua opinião sobre o assunto, Eliezer? Livro, lembrar que desde o princípio a comunicação, os serviços de imprensa têm sido considerados como essenciais. Uma das principais armas para se combater o novo coronavírus é exatamente a informação séria, com responsabilidade, com credibilidade, para ajudar nessa conscientização das pessoas, a cobrar as responsabilidades devidas em todo esse processo. É claro que é muito delicado você estabelecer quem é essencial ou quem é prioridade. Todos querem. A solução é vacinação em massa. Todos precisam e têm direito de ser imunizados. Mas neste primeiro momento ainda de recursos escassos, de doses limitadas, de uma demanda muito alta, as autoridades têm estabelecido essas prioridades. Veja, os profissionais de imprensa, assim como a Guarda Municipal, os professores, têm um contato constante com grande quantidade de pessoas em lugares diferentes, muita movimentação. A população pode observar, por exemplo, em algumas coberturas, a aglomeração que se gera, às vezes em pautas policiais. Nós aqui também que trabalhamos com política, alguns eventos inevitavelmente geram aglomeração. Então nós estamos de fato expostos a situações de risco para cumprir o nosso papel, o nosso dever de buscar a informação e repassar com responsabilidade. Então, naturalmente, vejo como uma medida necessária. Perdemos 2 colegas da imprensa só ontem, 2 radialistas aqui na cidade de Teresina. Então nós não queremos que esse tipo de exemplo se replique, fique frequente, e realmente esperamos a efetivação dessa medida. É um decreto do prefeito. Então, à medida que as doses sejam disponibilizadas, esses grupos devem ser atendidos com prioridade. João? Olha, eu me sinto muito contemplado aí pela fala da Eliezer, mas confesso que vejo com uma certa dificuldade a questão de inclusão de mais profissões no que diz respeito
as prioridades na vacinação. Entendo que, sem dúvida nenhuma, o momento é de cobrar a vacinação da população em geral, seguindo lá aqueles critérios de comorbidade, enfim, de idade, porque, sem dúvida nenhuma, isso tem feito a diferença. Eu acho que, se a gente for entrar na questão das profissões, a gente acaba cometendo injustiça, porque, sem dúvida nenhuma, quem está lá no supermercado, quem está lá tendo que trabalhar também, porque presta uma atividade essencial, está se expondo ao risco, sem dúvida nenhuma. São dezenas as profissões que estão neste sentido, trabalhando, precisando se relacionar com outras pessoas, e então, neste caso, acredito que a gente precisa continuar cobrando a vacinação em massa da população em geral e cada vez menos tendo que incluir por profissão, porque, sem dúvida nenhuma, são dezenas de profissões, todas elas com a sua importância, com a sua relevância social e tendo que realmente trabalhar presencialmente, se expondo ao risco de ser contaminado, porque está ali em aglomeração, conversando com outras pessoas, mas, enfim, eu particularmente sou contra a gente começar a tratar das questões por profissão, porque, de fato, imagino que a gente precisa avançar na vacinação de toda a população. De certa forma, eu concordo com o João Magalhães, com o Eliezer, mas eu queria apenas observar que, nesse contexto de pandemia do novo coronavírus, nós tivemos setores que realmente viveram um boom muito forte de expansão em suas atividades. No caso, eu destaco a saúde, que é, de certa forma, disparado, não tem com quem se comparar, porque realmente os serviços, a busca por serviços de saúde foi triplicada, quadruplicada a nível nacional. Nós também tivemos uma explosão muito drástica dos setores de delivery, todos aqueles que trabalham com a possibilidade de entregar seus produtos, comercializar seus produtos com entrega por intermédio de delivery, também sofreram um grande boom e também merecem ter esse olhar mais atento para a imunização dos seus trabalhadores que estão na linha de frente, continuam trabalhando. Nós já cobrimos vários manifestos aqui de trabalhadores de Uber e também de pessoas que trabalham entregando comida pela cidade, que eles estão na linha de frente enquanto está todo mundo se resguardando em suas casas. Nós temos uma série de trabalhadores, como os trabalhadores de delivery, sendo expostos. E a comunicação também sofreu um grande... ela se expandiu de uma forma muito rápida. Nós estamos em um contexto cada vez maior de fake news, onde as notícias circulam sem critério algum nas redes sociais e onde cada vez mais meios de comunicação tradicionais, TV, rádio, jornal impresso, são necessários para se combater essa questão das fake news. Nós estamos diante de uma proposta do Palácio da Cidade para imunizar a imprensa de externa aqui em Teresina, mas também tem uma proposta do deputado estadual Júlio Arcoverde, do Partido Progressistas, de expandir essa imunização para os jornalistas a nível de estado do Piauí. Eu acredito e concordo com você, João, não adianta nada apenas olharmos para o nosso umbigo. Existem profissões que estão em situação pior do que a nossa. O que resolve neste exato momento é uma vacinação em massa. Mas enquanto não temos uma vacinação em massa, eu vou para o que a Edna falou. É a prioridade da prioridade, para que novos jornalistas não continuem... Quem mais se expõe, não é? Não continuem falecendo por conta do decorrer desta doença. Vamos aguardar no que vai dar. Realmente acredito que é algo que vem cobrir esta demanda na sociedade. Os jornalistas nunca pararam de trabalhar, talvez junto com os profissionais da saúde, em trabalhos distintos, foram os que mais trabalharam. Vamos esperar, vamos ver no que vai dar. Só para encerrar o nosso jornal de hoje, eu queria trazer uma última informação, porque morreu na madrugada desta segunda-feira o ex-prefeito de José de Freitas, Robert de Almeida Freitas, de 73 anos. O político era médico e foi vítima de complicações da Covid-19. Robert Freitas havia tomado a primeira dose de vacina contra o novo coronavírus. No dia 25 de março foi quando ele foi imunizado. Nas redes sociais, ele chegou a comemorar a imunização. Ele era ortopedista e natural de José de Freitas. A vida como político iniciou no ano de 1986 como deputado estadual. Ele foi reeleito por mais 3 vezes, ficando no cargo até 2002. Lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, ele também foi presidente da Casa entre 93 e 1994 e prefeito de José de Freitas entre 2004 e 2010. Aqui fica o registro pelo falecimento do ex-prefeito de José de Freitas e, é claro, o nosso respeito a amigos e familiares. Edna, obrigado. Boa tarde. Até amanhã. Obrigada. Boa tarde. Até amanhã. Beleza? Tchau. Bom descanso. Boa tarde a todos. Até amanhã. João, obrigado. Boa tarde. Valeu, Lívio. Boa tarde a todos. Política do dia.